O livro em PDF. Lembra da época em que o Brasil inteiro vivia ali a febre da caça ao tal Lázaro Barbosa? E que todo mundo comentava sobre o tal livro sinistro que ele carregava? Pois bem, eu fui uma dessas pessoas que ficou obcecado pelo caso. Eu lembro de algumas pessoas comentarem que ele aparecia em telhados e sumia na frente da polícia, e que fazia coisas surpreendentes, tudo isso por causa do livro. Então eu fui atrás de saber qual livro era esse. Comecei a vasculhar a internet e achei que o tal livro era o Livro de São Cipriano, de capa preta. De início, consegui umas cópias em PDF, que seriam o mais próximo possível do livro verdadeiro. Segundo o rapaz que me vendeu, sim, eu tive que pagar, era muito difícil, para não dizer raro, encontrar o livro físico. Com o livro em mãos, entre aspas, comecei a ler. O que mais me interessava era a oração da capa e a oração da cabra preta, que dizem atrair prosperidade. Mas ao invés de prosperidade, eu atraí algo muito pior. Li apenas 3 orações, todas durante uma tarde de sábado. Depois decidi não continuar. Só que dias depois, sem entender o motivo, minha vida começou a desmoronar. Era como se algo me puxasse para o fundo de um abismo. Tudo começou sutilmente. Um mal-estar, portas batendo sozinhas, e rapidamente se tornaram pesadelos reais. À noite, ouvia uma risada estridente, áspera, bem no canto do meu ouvido, como se alguém me observasse na escuridão. Meu celular parou de funcionar do nada, e como eu morava sozinho, fiquei totalmente incomunicável. Passei a ouvir sussurros em línguas que eu não entendia dentro de casa. Minha mãe, preocupada por eu não atender mais o telefone, veio me visitar e se assustou com o estado em que me encontrava. Chamou pessoas conhecidas para orar por mim, mas ninguém conseguia terminar as orações. Diziam sentir um bloqueio, como se uma parede invisível os empurrasse para longe. Até que um dia aconteceu o pior. Numa noite qualquer, fui tomado por uma força que não era minha. Meus olhos se reviraram, caí no chão convulsionando e gritei frases que ninguém entendia. Acordei dias depois no hospital, com a língua lacerada, como se eu a tivesse mordido inteira. Quando voltei para casa, os horrores aumentaram. Vultos atrás da porta, sombras subindo pela parede e vozes sussurrando frases desconexas. Uma noite vi um homem parado no corredor. Seu rosto estava deformado, o corpo cheio de buracos de bala e os olhos me encaravam sem alma. Eu tinha certeza de que não era humano. Foi aí que percebi. Eu tinha chamado algo que não queria ver. Talvez aquelas orações do livro tenham invocado entidades que não se importavam com o que eu acreditava. Acredito que tenha aberto um portal. Durante 21 dias, li o Salmo 91 em voz alta por toda a casa, com a ajuda da minha mãe e de quem mais estivesse comigo. Depois disso, os amigos evangélicos da minha mãe conseguiram fazer os rituais de limpeza que antes não davam conta. Passaram noites seguidas orando, ungindo portas e paredes, até que tudo finalmente cessou. Acredito que, de alguma forma, conseguimos fechar o portal. Mas aprendi uma coisa: nunca mexa com o que você não entende. O livro antigo de São Cipriano. Essa história aconteceu há décadas em um pequeno povoado do sul do país. O protagonista era jovem e ajudante da igreja local. Ele vinha de uma família influente e vivia sempre ao lado do padre. Naquele tempo havia um grupo inseparável de 4 amigos, 2 rapazes e 2 moças.
Tudo era normal até a chegada de visitantes, jovens vindos de fora que ficaram pouco tempo, mas causaram impacto. Uma das visitantes, ao partir, entregou à jovem local um livro antigo de São Cipriano, de capa preta, dizendo que era um presente raro. Depois disso, o caos começou. Durante uma missa, a mãe de uma das moças entrou desesperada. A filha havia desaparecido. Dias de buscas, nenhum sinal. Até que o namorado da moça, pressionado, começou a se comportar de forma estranha e confessou que sabia onde ela estava e que a culpa era do livro. Ele levou o padre, o delegado, um policial e o ajudante da igreja até uma plantação afastada. Lá, entre a terra seca, encontraram o corpo da moça parcialmente coberto. O sangue ao redor ainda parecia fresco, e em seu ventre aberto havia sinais de um feto. O rapaz caiu de joelhos, gritando que o livro mandou fazer aquilo. Disse que ouvia sussurros vindos das páginas com ordens obscuras. Logo após ser preso, foi encontrado morto na cela, enforcado com as próprias roupas e os olhos arregalados. Mas o mal não acabou aí. 2 semanas depois, outra moça do grupo começou a agir de forma estranha. Gargalhava sozinha, ficava trancada, olhava fixamente para o teto. À noite, ouviam passos no telhado, mesmo com ela dentro do quarto. Quando o padre e o ajudante foram chamados, a amarraram à cama para rezar. Enquanto oravam, ela se contorcia e sussurrava numa língua desconhecida. Trouxeram o livro, escondido no sótão, e no instante em que ele foi colocado no quarto, a jovem entrou em frenesi, gritando e se debatendo. Ouviam-se risadas no telhado, embora não houvesse ninguém lá. O padre ordenou que queimassem o livro, mas no instante em que as chamas tocaram o papel, o corpo da jovem pegou fogo do nada. O incêndio consumiu a casa inteira. Depois disso, a família foi embora. O padre, traumatizado, abandonou a igreja e acabou internado em um asilo pago pelo clero. O ajudante nunca mais foi o mesmo. O verdadeiro capa preta. Essa história foi contada por uma avó que dizia ter acontecido com sua própria mãe. Na época, sua mãe estava grávida e o pai tinha uma amante invejosa que fingia ser amiga. Um dia, essa mulher levou um remédio com mel enfeitiçado para matar mãe e filha. A mãe começou a piorar e o padrinho, que era bruxo, foi chamado. Ele descobriu o feitiço usando um copo com água e uma oração. À meia-noite, com o livro de São Cipriano em mãos, ele iniciou o ritual de desfazer e mandar o feitiço de volta. Durante a oração, o terço se contorcia sobre a mesa. Passaram a madrugada toda rezando. Dias depois, a mãe melhorou, mas a amante adoeceu. Ela ficou cega, perdeu a voz, criou larvas nas partes íntimas, perdeu os movimentos e morreu lentamente. Após o ocorrido, a mãe decidiu usar o livro para se vingar de quem a prejudicava. Usava as magias mais pesadas do livro para destruir vidas. Com o tempo, isso trouxe uma maldição para a família, que atravessou 7 gerações. A bisavó morreu de câncer na garganta, perdendo a voz que usava nos rituais. O livro passou de mão em mão e cada pessoa que o possuía adoecia ou enlouquecia. Dizem que o livro de São Cipriano não pode ser queimado, jogado fora, nem lido por quem não foi escolhido. Quem o usa paga em vida e depois da morte. O livro e o amigo morto. Essa história aconteceu com o pai da narradora, contada por sua mãe. Quando jovem, o pai ganhou de sua bisavó um livro de magias sombrias, com aviso de que deveria usá-lo com cautela. Meses depois, a bisavó morreu. O pai escondia o livro, mas lia suas páginas à noite, cercado por velas. Entrava em transe, suava frio e sussurrava palavras incompreensíveis. Com o tempo, começou a ouvir vozes e a ver coisas. Passou a beber, alegando ver um amigo morto em um acidente anos antes. Certa noite, numa festa,
Voltou pálido do banheiro e disse ter visto o amigo lá dentro. O amigo teria dito que estava num lugar frio, sombrio e sem luz. Mesmo bêbado, o pai quis ir ao cemitério acender uma vela para ele. A mãe o acompanhou, morrendo de medo. Chegando lá, o pai colocou a vela acesa sobre o túmulo e um vento gélido e sombrio apagou a chama. Tomados pelo pavor, os dois correram dali. Em casa, o pai finalmente o confessou. Sabia o motivo de tudo. E foi então que contou o que havia feito com o livro que herdou da bisavó. O pai confessou que tempos antes tinha usado o livro da bisavó para tentar trazer de volta o espírito do amigo morto. Ele dizia sentir culpa por não ter conseguido salvá-lo no acidente, e que nas páginas do livro havia encontrado um ritual que prometia restabelecer o contato entre vivos e mortos. O ritual exigia coisas simples: uma fotografia, uma vela preta, um espelho e algumas palavras escritas em latim. Ele fez tudo sozinho, dentro do quarto, na madrugada. E segundo ele, deu certo demais. Na primeira noite, ouviu batidas suaves na janela, mesmo com o vento parado. Na segunda, ouviu uma voz chamando seu nome com o mesmo tom de voz do amigo. Na terceira, quando olhou para o espelho, viu o reflexo do rapaz parado atrás de si, com o rosto pálido e os olhos vazios. Desde então, o pai nunca mais dormiu direito. Dizia que o espírito o seguia por toda parte, dentro do carro, no banheiro e até durante o sono. Às vezes, acordava com marcas de mãos no pescoço e o corpo coberto de arranhões. Um dia, tomado pelo desespero, ele tentou se livrar do livro. Primeiro tentou queimar. As chamas subiram alto, mas o papel não se consumia. Apenas enegrecia e voltava ao normal, como se o fogo fosse parte dele. Depois, tentou enterrá-lo. Mas no dia seguinte, o livro estava novamente sobre a mesa, seco e limpo, com uma nova página escrita em caligrafia diferente da sua. Nessa página, havia apenas uma frase: "Você me chamou, agora nunca mais ficará sozinho." A partir daquele dia, o pai começou a definhar. Falava com pessoas que ninguém via, sorria para o nada e chorava durante o sono. A mãe, assustada, escondeu o livro no forro da casa, onde ficou por décadas. Mas o silêncio não durou. Durante uma reforma, anos depois, o pedreiro encontrou o livro enrolado em um pano preto, ainda intacto. Assim que tocou nele, sofreu um desmaio e acordou dizendo ter visto um homem sem rosto observando-o. Ninguém mais quis tocar no objeto. Hoje, o livro continua guardado dentro de uma caixa de madeira, trancada com 3 cadeados. A mãe diz que, às vezes, à noite, ouve batidas vindas de dentro da caixa, como se algo tentasse sair. E o pai nunca mais foi o mesmo. Mesmo após a morte, durante o velório, os que estavam lá juram ter ouvido uma voz rouca sussurrar perto do caixão: "Agora, estamos juntos de novo."